Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na terça-feira eu gravei uma aula relembrando, porque vocês já estudaram, ou deveriam ter estudado, Grécia e Roma no sexto ano, já que vocês estão no sétimo, né? Então, relembrando de maneira bem alta como funcionou essas sociedades, espero que vocês tenham visto o vídeo. Hoje nós vamos fazer o PET referente à semana 3, que tem a ver com esse tema, né? Até por isso eu gravei aquela aula lá. Então vamos lá. O seu PET da semana 3 começa na página 73. Então vamos lá. A invenção do mundo clássico, que é lá Roma e Grécia, que é o tema que eu gravei da aula de terça-feira, e o contraponto com outras sociedades. Caro estudante, nessa semana você compreenderá que o conceito de antiguidade clássica é uma construção muito posterior à própria antiguidade, feita por humanistas e estudiosos europeus para os quais a herança cultural do Ocidente era tributária unicamente do mundo grego-romano. É um conceito excludente que desconsidera outras sociedades complexas, inclusive europeias, como os etruscos e celtas, e limitante, pois avaria culturas humanas sob a mesma padrão material e cultural. A discussão do conceito requer o conhecimento de aportes culturais da Grécia e da Roma. Então o que está falando aqui? A gente, quando acabou a Idade Média e começou a Idade Moderna, o pessoal vai usar, como eu falei para vocês na aula de Renascimento, a história da Grécia e da Roma para reconstruir a Europa. Então eles chamam isso de renascimento, né? Renascer porque nasceu de novo. E se nasceu de novo, tinha nascido primeiro. E o primeiro foi Roma e Grécia. O que o texto está te explicando aqui é que, como foi usado só Grécia e Roma, eles ignoraram tanto de outros povos. Porque a Grécia é um país, Roma, onde hoje é a Itália, e todas as outras culturas de todos os outros países. Foi ignorado? Então está questionando essa questão, ok? Não que a história da Grécia e de Roma não seja importante, mas por que não colocar de outros povos também, além desses dois? Entendeu? Então, vamos lá. Recapitulando. Alguém da sua família ou escola já deve ter comentado com você algo sobre os Jogos Olímpicos ou sobre as Olimpíadas. Inclusive esse ano tem uma, né? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em competidores atuais como o nadador estadunidense Michael Phelps ou o velocista jamaicano Usain Bolt, ambos multicampeões e recordistas olímpicos do século XXI. Pois bem, mesmo não sabendo quem são esses dois atletas, certamente você já assistiu a alguma competição olímpica pela televisão, como atletismo, natação, vôlei e ginástica. As Olimpíadas se originaram na Grécia Antiga e é uma das contribuições gregas, dentre tantas outras que fazem parte do nosso cotidiano, como por exemplo a democracia, o teatro e os ensinamentos filosóficos dos grandes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles. Inclusive, estudiosos e artistas famosos da história moderna e contemporânea, como Shakespeare, Beethoven e Freud, inspiraram-se na mitologia grega para produzir suas obras. Então está dizendo aqui que muito do que a gente tem hoje em dia é resultado, é consequência da Grécia Antiga, igual eu falei lá na aula de terça-feira, né? Bom, além dos gregos, outros povos que deixou um grande legado para a sociedade ocidental são os romanos. O direito romano, por exemplo, perdurou por vários séculos, acompanhando as transformações de Roma e de seu império. Nesse longo período, as leis romanas constituíram-se em um dos mais importantes sistemas jurídicos criados pela humanidade, influenciando diversas culturas em tempos diferentes. Outra contribuição importante dos romanos foi a experiência republicana, sistema adotado pelo Brasil desde 1889. Agora está falando de Roma, que Roma deixou para a gente de legado o direito. Direito é aquela questão lá do juiz, do advogado, do promotor, que a gente vê na televisão, né? Que o cara, você errou, o outro, não, você acertou. Aí o juiz tem que decidir quem errou, quem acertou. Então, uma das primeiras sociedades, se não for a primeira a fazer um sistema de direito, foi Roma. E isso vem até hoje. Outra coisa, foi um dos primeiros lugares a implantar uma república. Né? República é res, que é coisa, pública, que é pública. Então é coisa pública. Quer dizer que quem é chefe, tipo presidente, imperador, rei, ele não é dono de tudo. Porque o rei, antigamente, ele era dono de tudo. Agora não. Res pública, coisa pública, quer dizer que tudo que a gente tem no Estado não é da pessoa. Por exemplo, o presidente hoje do Brasil é o Bolsonaro. Ele é o dono do Brasil? Não. Ele organiza uma parte importante, mas ele não é dono. Aqui é uma república. Agora, se o Bolsonaro não fosse presidente, ele fosse rei, aí ele seria dono de tudo, porque ele é o rei. Entendeu? Então, esse é um outro legado que Roma deixou para dentro. É importante destacar que outros povos e civilizações da antiguidade deixaram importantes legados. Por esse motivo, torna-se necessário desconstruir a ideia de que os gregos e romanos foram os únicos a contribuir com a construção da cultura ocidental. Então, o que está dizendo?
por mais que a Grécia e Roma tenham deixado muitos legados, muito legado importante para a gente, né? Muita coisa que chegou até hoje, além deles, outros povos também deixaram alguns legados, ok? Continuando. Segue abaixo o esquema para que você possa retomar as principais informações trabalhadas nessa semana. Então lá, Antiguidade Clássica. De um lado é a Grécia, é o resumo aí do que foi dito, né? Os filósofos, a literatura, o teatro, os Jogos Olímpicos, a democracia. E Roma, a República e o Senado, a luta pela reforma agrária, a arquitetura, o Coliseu, o cristianismo, né? Jesus nasceu na época, no Oriente Médio, na época que Roma dominava a região, o direito e por aí vai. Isso aí é um resumo do que eu acabei de ler. Atividades. Número 1. Basta-nos hoje uma história centrada na civilização europeia? Somos nós, europeus? Podemos entender a globalização apenas a partir de uma perspectiva ocidental? Conceitue a expressão antiguidade clássica considerando a crítica apresentada no estado acima. Então vamos lá. Depois de tudo isso que eu expliquei para vocês, do pessoal questionando que além de Roma e Grécia existem outros povos, mas eles não citaram aqui na questão que outros povos são esses, ok? Então, para essa questão aí, a antiguidade clássica são quais dois povos? Que eu acabei de falar muito deles. Então, sabendo disso, acho que dá para escrever direitinho a questão. Né? Você vai citar quais são esses dois povos, que eu acabei de falar várias vezes, e o que eles contribuíram para a sociedade, e que também não foram só eles, que outros povos também contribuíram para o que a gente chama de hoje em dia. Por exemplo, a gente tem hoje um alimento chamado quibe, ou esfirra. Não foi o grego e o romano que fizeram quibe e esfirra, foi o pessoal lá do Oriente Médio. Você vai comer sushi? Sushi não é da Grécia e da Roma. Como a gente falou lá, a criação das casas. A casa é lá da pré-história, é bem antes de Grécia e Roma. Então também, tá vendo? Então tem mais coisa além de Grécia e Roma para dizer que não foram só eles que organizaram a nossa sociedade, ok? É isso que você tem que fazer na questão. 2. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. Texto 1. Clássico, palavra derivada do latim classicus, significa de classe mais alta. A palavra clássico passou a ser sinônimo de grego e latim antigo, né, que é a língua da Grécia e a língua de Roma, grego e latim. Em sentido mais estrito, considera-se que a época clássica da literatura grega tenha terminado por volta de 325 a.C. Pode ser igualmente que a época clássica da literatura latina terminou no fim do reinado de Augusto, em 14 depois de Cristo. Texto 2. Mas a palavra, com o passar do tempo, foi reinventada. Hoje é comum utilizar a expressão clássico para se referir tanto a um sanduíche como X-Montanha, a canção da Madonna, além de tratar de questões complexas, uma obra e se tornar clássica pelo fato de captar e traduzir o espírito do seu tempo. O que hoje é clássico, amanhã pode ser esquecido. Aqui eles estão discutindo a palavra clássico. Então, no primeiro texto, clássico se refere a uma coisa de alta classe. É um cara poderoso, é um cara que controla as coisas todas, isso é um cara clássico. No segundo, a palavra clássica já mudou. A palavra clássica é uma coisa mais de histórica, é uma coisa de tradição. Tipo Madonna, é uma cantora lá da década de 80, 70, sei lá. Ela canta até hoje, tem muitas as músicas e dizem que ela é clássica. Não tem nada a ver com nossa, como ela é poderosa, e sim como ela já tem vários anos de experiência. Então a mesma palavra tem dois sentidos. O do primeiro texto, que é um clássico de nossa, eu sou nobre, ou o segundo texto de clássico de ter mais tempo, que a pessoa já é tradicional nessa região. Entendeu? Vamos lá. A partir da leitura dos dois textos, responda. O conceito de clássico tem o mesmo sentido para as pessoas no nosso tempo? Justifique sua resposta. Poxa, acabei de dar a resposta. Você acha que a palavra clássico tem um sentido só ou tem mais de um? Só o texto já mostrou que tem dois. Então você vai expressar sua opinião aí no texto. Né? Bem tranquilo. 3. Por meio de uma pesquisa, escolha uma herança cultural deixada pelos gregos e romanos e em seguida identifique as mudanças e permanências, comparando aos dias atuais. Para concluir, faça uma ilustração. Então o que a questão quer? Que você pega uma coisa que aconteceu muito importante, alguma coisa que os gregos e romanos criaram, alguma coisa que eles deixaram para a gente de legado, e tente mostrar como é hoje. Por exemplo, o próprio texto aí já te indicou, as Olimpíadas. As Olimpíadas começaram lá na Grécia. Será que as Olimpíadas lá na Grécia e hoje em dia são iguaizinhas? Com certeza que não é. Então se você quiser falar sobre as Olimpíadas, pesquisa aí na internet como é que eram as Olimpíadas lá na Grécia Antiga, como é que eram as Olimpíadas hoje, como é que são as Olimpíadas hoje em dia
E aí você vai mostrar o que tem de igual e o que tem de diferente. E no final faz um desenho. Tranquilinho também. Beleza? Então tá feita a análise do PET da semana 3. Qualquer dúvida, eu tô aqui à disposição para ajudar.